Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos começando essa semana especial, semana que comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus. Você já assistiu um vídeo agora e nos leva a uma reflexão interessante: como seria o nascimento de Jesus se fosse hoje, na nossa época? Será que Maria, como muitas mulheres hoje, provavelmente estaria tão envolvida nas suas tarefas, com tantos papéis a cumprir? Será que ela ainda diria sim a Deus? E José tentaria se livrar do problema de desposar uma pessoa que ele não tinha, com quem ele não tinha coabitado e que se achava grávida, né? Será que ele aceitaria ainda fazer parte dessa missão juntamente com Maria, essa tarefa para a qual ele também foi escolhido? Ele cederia o seu nome, a sua herança, para criar este filho juntamente com Maria? Nós podemos imaginar várias possibilidades. A verdade é que esse casal foi escolhido por Deus e eles disseram sim. Nós vamos ler alguns relatos aqui rapidamente nos evangelhos. Eu sei que você tem ouvido várias vezes esse texto durante esses dias. Nós vamos destacar aqui no evangelho de Lucas, o versículo 34 ao 38, após, quando o anjo está ali aparecendo a Maria e Maria se perturba muito, tem medo daquela situação desconhecida para ela, mas ela responde assim no verso 34: Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. E nós vemos lá no início do Evangelho de Mateus o relato sobre José, o aparecimento do anjo também a José. Diz assim no verso 18: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tanto Maria como José, eles aceitaram prontamente a missão para a qual eles foram escolhidos. Eles foram instrumentos de Deus na vida de Jesus para recebê-lo ali como uma família, para cuidar dele, para cuidar da sua educação, até que ele iniciasse a sua missão aqui na terra de ser o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Deus ainda escolhe pessoas para serem instrumentos nas mãos dele. É verdade, né? Essa história aconteceu há milhares de anos atrás, né? Mais de 2000 anos atrás, mas ainda hoje Deus escolhe pessoas para tarefas especiais, mesmo sendo falhos. Nós vemos ali que Maria teve medo, ela era humana. No verso 30 de Lucas diz: O anjo do Senhor lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O anjo também apareceu a José em sonho e também disse a José: Não temas em receber Maria como sua esposa. Deus sabe que o medo é um grande inimigo nosso, principalmente o medo do desconhecido. É uma reação natural nossa temermos aquilo que nós desconhecemos, principalmente situações tão novas, tão inusitadas assim. Mas José, ele era um homem de caráter, ainda que ele tenha pensado em deixar Maria secretamente para não difamá-la. Ele era justo, diz lá no versículo 19 de Mateus, né? Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe das nossas resistências,
mas Ele sabe também do nosso caráter e Ele nos acalma com a sua presença, né? É diferente quando nós sabemos que Deus está à frente. O anjo ali disse, tanto a Maria como a José, não tenham medo, né? Porque eles estavam diante de uma tarefa que Deus estava à frente e iria capacitá-los com certeza. A obediência é a única resposta que Deus espera ouvir de nós, e tanto Maria como José obedeceram. Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, né? E diz lá em Mateus também, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo. Se você já é um cristão, você também é um escolhido de Deus. Há coisas que Deus deseja fazer através da tua vida hoje. Nós vivemos num momento onde as pessoas precisam muito de Deus, talvez mais do que nunca. Sempre o ser humano precisa de Deus, mas as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Será que você consegue também dizer sim aos desafios que Deus tem para a sua vida? Quem sabe para o próximo ano? Muitas vezes nós desejamos fazer a vontade de Deus, nós oramos por isso, mas quando Ele mostra a sua vontade, nós não aceitamos, nós temos medo ou damos um jeitinho de fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Deus escolhe as pessoas certas, Ele sabe quem você é, e se Ele escolhe você para alguma coisa, Ele vai capacitar e Ele já sabe das suas habilidades, Ele já sabe da capacidade que você tem de cumprir aquilo que Ele tem pedido. Nós devemos estar sempre prontos a dizer sim para a vontade de Deus. Pense nisso. Nós precisamos crer em Deus, ainda que pareça impossível. Foi o que fez Maria. E o anjo disse a ela, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E ele estava falando isso, inclusive, a respeito de Isabel, prima de Maria, que engravidou, mesmo sendo idosa e estéril. Então, ali nós vemos já Deus fazendo um milagre. E a própria vida de Maria também foi um milagre, porque ela foi concebida pelo Espírito Santo, sendo ainda virgem. Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Essa foi a palavra dita por Isabel quando Maria foi visitá-la, confirmando a obra de Deus na vida das duas, né? Isabel gerou João Batista, que foi o precursor, aquele que preparou os caminhos de Jesus Cristo, um grande profeta. Quando Deus tem planos e propósitos, Ele vai à frente e já prepara o caminho. Lembre-se de que não há impossíveis para Deus. Ele é quem faz, Ele apenas nos usa como instrumentos para a sua obra. E isso tem que ser um motivo de grande alegria ao nosso coração e não de peso, né? A obra de Deus nunca é pesada quando nós estamos no centro da vontade dEle. Lembre-se disso. Se você sente peso quando Deus pede para você fazer alguma coisa, seja para se envolver em algum ministério, né, para trabalhar para Deus em alguma coisa, seja para levar a palavra a alguém, ou até mesmo dentro da sua família cumprir o papel que Deus tem para você ali. Se você está sentindo peso, talvez você não esteja obedecendo de todo o coração, você não esteja se entregando de fato ao Senhor e deixando Ele usar a sua vida. Ou talvez você esteja sendo dominado pelo medo, ou até mesmo pela opinião das outras pessoas. Às vezes o nosso medo tem a ver com os outros, com a expectativa das outras pessoas. Tanto Maria como Isabel poderiam ter sido alvo de muitos preconceitos naquela época, e talvez até foram. A situação delas era diferente da situação de tantas outras mulheres naquela época, mas nos parece que elas não se importaram muito com isso, elas seguiram adiante na sua missão. A quem é que você ouve quando Deus te dá uma missão, quando Deus te dá uma tarefa, te escolhe para alguma coisa? E finalmente, uma das coisas que mais me chama a atenção em Maria
Isso eu posso dizer que para mim é a característica que eu mais admiro em Maria. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Se fosse hoje esse chamado de Maria, eu não consigo imaginar Maria postando fotos no Instagram, Maria correndo pegar o celular para tirar foto do anjo, né? Ou postando nos grupos de WhatsApp, olha só o que aconteceu comigo hoje, né? Não imagino Maria tratando desta forma. E olha que aconteceu muita coisa na vida dela, né? Veio o bebê Jesus, vieram os pastores, depois eles levaram o bebê ao templo para consagrar ao Senhor. Ali encontraram Simeão, que confirmou a obra de Jesus, né? Abençoando aquela família. Teve também a profetisa Ana. Depois eles levaram o menino para casa e seguiram a sua vida normal, seguiram educando Jesus, ensinando e voltando todo ano para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Eles tiveram a sua vida normal. E quando Jesus tinha 12 anos, numa dessas idas a Jerusalém, é aquela história onde eles perdem Jesus no meio da multidão. E quando vão encontrá-lo, depois ele está lá no templo, conversando com os mestres. E novamente nós vemos essa expressão lá em Lucas 2, versículo 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Estava ali no coração dela, falando com Deus com certeza sobre as coisas que ela via, que aconteciam e sobre as expectativas que ela tinha, porque ela sabia dessa promessa sobre a vida de seu filho. Tantos anos depois, e Maria ainda guardava no coração, sem nenhuma ansiedade, né? As coisas acontecem no coração, é onde Deus fala, no coração é onde Deus age, no coração é onde Deus transforma. Quantas vezes nós erramos por falar demais, por falar antes da hora, por envolver pessoas que Deus não nos pede para envolver, por não ter sabedoria para esperar o agir do Senhor no momento certo. Tem muita gente que quer converter os seus familiares à força, quer trazer para si a obra que é do Espírito Santo. Você deve pregar, você deve ensinar, você deve viver, fazer aquilo que Deus te pede para fazer, mas aguardar pelo Senhor, deixe Deus agir no tempo certo. Se há promessas de Deus em sua vida, não importa quantos anos elas levem para se cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai fazer no tempo certo. Lembre-se que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Ele não vê as coisas como nós vemos. Maria não foi orgulhosa no seu coração. Com tudo isso que Deus deu a ela, né, com essa tarefa para a qual Deus a escolheu, e mesmo sabendo que seria famosa, né? Nós vimos essa expressão ali, não exatamente, né? Mas em Lucas 1:48, que o anjo diz, aliás, Maria diz, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela sabia que um dia ela seria conhecida, né, por todas as gerações. Mas ela agradece ao Senhor, ela se coloca numa posição de humildade. Os seus olhos não se voltaram para si mesma, né? Mas ela se voltou ali para cumprir a sua tarefa de mãe, o melhor que ela podia fazer, com primazia, com dedicação, né? Sendo o instrumento de Deus, se deixando de fato usar por Deus. Ela nunca trouxe para si nenhuma glória ou reconhecimento. Quanta coisa nós podemos aprender com esse casal aqui, que foi escolhido, né, para ser a família de Jesus, enquanto Jesus andou sobre a terra. Como homem, né, como ser humano, ele pertenceu a essa família de Maria e José. Que você também possa, né, guardar no seu coração
as promessas de Deus sobre a sua vida e aguardar o cumprimento delas, né? Seja o que for que Deus traga ao seu coração hoje, nesse final de ano, aguarde com paciência. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim, não temos previsão alguma para o próximo ano, como as coisas vão acontecer, mas nós sabemos que Deus já conhece todas as coisas e Ele vai permanecer fiel em todas as suas promessas, que nós possamos aguardar com paciência, com sabedoria no Senhor, mas continuar respondendo sim ao chamado dEle. Eu penso que haverá muito trabalho para nós como cristãos e que todos nós, de uma forma ou de outra, seremos escolhidos para alguma coisa, para participar dessa obra de Deus, né? Que você também possa responder com obediência e com prontidão ao chamado do Senhor. Que todos nós estejamos prontos a cumprir essa tarefa especial que o Senhor, para a qual o Senhor tem nos chamado. Talvez de formas diferentes, nós somos escolhidos para tarefas diferentes, mas que nós possamos estar prontos e dizer sim também ao Senhor. Amém? Vamos orar por isso? Senhor Deus querido, nós te agradecemos, Pai, porque tantos anos depois nós ainda aprendemos com a vida de José, com a vida de Maria, com, ó Deus, essa disposição do coração deles, mesmo com medo, mesmo com preocupações, mas eles conseguiram dizer sim ali, eles aceitaram prontamente a palavra, a promessa do Senhor sobre a vida deles, do cuidado, da direção que o Senhor teria sobre a vida deles. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar a respeito disso e por trazer hoje ao nosso coração também essa palavra, para que, como escolhidos de Deus na nossa época, na nossa geração, nós também possamos fazer diferença, Senhor. Que nós possamos dizer sim, que nós possamos abraçar a Tua causa, Senhor, em favor de pessoas que estão perdidas hoje no mundo, em favor de situações, ó Pai, na qual nós podemos ser instrumentos também do Senhor para levar a Tua paz, para levar a salvação, a esperança, àqueles que estão perdidos, que estão sofrendo neste momento, ó Pai. Usa as nossas vidas e que nós possamos também responder de forma afirmativa, Senhor. Tira todo o medo do nosso coração, toda a ansiedade. Nós queremos descansar em Ti, confiar no Senhor, que o Senhor vai nos dirigir em todos os nossos caminhos, seja nesse próximo ano, que será cheio de desafios, e também no restante da nossa vida. Nós queremos continuar no centro da Tua vontade. Obrigada, Senhor, por esse ano tão cheio de desafios também, que o Senhor nos capacitou a passar por eles. O Senhor nos trouxe até o dia de hoje com êxito, Senhor. Estamos aqui para bendizer e para louvar o Teu nome, porque o Senhor tem sido fiel e é assim que queremos fazer durante toda a nossa vida. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Estamos à sua disposição se você quiser falar conosco através de qualquer um dos nossos canais aí da Igreja Evangélica Nazareno. Que Deus te abençoe. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e
em teu corpo tudo novo se fará, e chorarás e cantarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me envolverá. Descerá sobre mim o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo me envolverá. Minha alma viverá, meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. Minha alma viverá, meu espírito renovará, e no meu corpo tudo novo se fará. E chorarás e cantarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações, e enche os nossos corações.